Bem-fazejos membros da Guilda de Comediantes, eu sou o Cacofonias, está no ar mais esse episódio da Guilda, que cada episódio aqui não é só um bate-papo, né? É uma aula praticamente hoje. Esse aqui promete muito, né, Ricardo Verri? Meu amigo, hoje a gente tá convidado mais do que ilustre, cara. Isso é pra poucos, cara. Quem tá aqui hoje, você nem imagina, você tá acostumado com o pé rapado aqui com a gente. Hoje a gente trouxe alguém que entende de comédia. Então, aguardem, hoje você vai ter uma aula gratuita. O cara nem cobrou pra vir aqui, cara. Impressionante. Fernando Aragão. Ele não cobrou? Ué, então por que eu te dei aquele dinheiro ontem no Pix, cara? Valeu, Caco, um prazer estar aqui. Realmente um homem multifacetado. Quem tá vendo já viu quem é, mas quem tá escutando quem é? Quem é? Estamos hoje aqui com o mestre da comédia brasileira, que é Juca Filho. Fala, Juca! Aê! Saravá Juca Filho. É um prazer estar aqui com vocês, falar de humor, esse tema tão polêmico, né? Um tema criminalizado, um tema que acontece de tudo. O humor virou the nigger of the world. Cara, e pra quem não conhece o Juca Filho, tal, só pra vocês terem uma ideia, né? Aqui é um podcast de um curso de roteiro, voltado pra roteiro. E o Juca Filho é simplesmente um dos maiores roteiristas de comédia do Brasil. E não falo de tamanho. Falo da envergadura de seu trabalho mesmo. Cita 3 coisas que vocês escreveram na envergadura. Eu vou citar só pra você... Ó, o Juca fez, só pra você ter uma ideia. O rei da sitcom no Brasil. Ele fez nada mais, nada menos que Sai de Baixo. Pra mim, acabou, não precisava falar mais nada. Se ele só tivesse feito Sai de Baixo, já que é a melhor comédia de sitcom do Brasil, não é? Fez Sai de Baixo, fez Sob Nova Direção, fez Toma Lá da Cá, fez o Caras de Pau. Então, assim, só citei 4. Só aí o Juca pegou de 98 até o fim ali, mais ou menos 2010, né? Então, assim, só aí foram mais de uma década fazendo sitcom. Só de sitcom, tá? Fora E o episódio de hoje então, é sobre sitcom, vamos falar de sitcom. Juca, tem um xodó seu que é assim, esse é meu xodó, ou não? Todo filho é bonito. Dessas sitcoms todas, cara, eu vou dizer, eu gostei muito de fazer, fiz A Grande Família também, fiz 19 produtos para aqueles canalhas. Nas canelas, não os colegas, mas como é que se faz isso com tanta gente talentosa, o que tá acontecendo, né? Mas, não, no bom sentido. Mas, assim, eu gosto de várias coisas, mas, assim, o Toma Lá da Cá é um xodó, porque, assim, eu nunca vi um elenco tão fabuloso. O Toma Lá da Cá? O Toma Lá da Cá. Por quê? Quem é que era o Toma Lá da Cá, bicho? Era Miguel, era Marisa, que a gente já tinha feito lá no Sai de Baixo. Era o Diogo, era a Adriana, que talvez seja uma das maiores atrizes da sua geração, quem viu os outros sabe. Sim. Entendeu? Assim, ainda tinha a Estela, que era maravilhosa, ainda tinha a Alessandra, que era maravilhosa, ainda tinha o Ítalo, que era o seu Ladir, ainda teve a ex-musa, que era a Norma Bengel, ainda tiveram os meninos, que era o Daniel, que eu não me lembro o sobrenome dele, o Jorginho Salma, e a Fernanda, que o Fernando também esqueci o sobrenome dela. Cara, mas era assim, era um negócio espetacular, só tinha nota 10 no elenco, entendeu? Então, toda vez que a gente revê, então eu gostei muito de fazer, porque eu fiz do começo ao fim, mas eu gostei de fazer várias coisas também, mas o Toma Lá da Cá, quando eu assisto hoje, eu morro de rir, assim, foi um momento muito interessante. Agora eu queria te fazer uma pergunta seguinte, pra quem tá nos assistindo, tem o sonho de escrever sitcom é basicamente personagem ou não? Cara, olha, eu não diria... Bom, o sitcom, como diz o nome, é basicamente situação, e a situação é criada pelos personagens. Eu acho que a sitcom chegou num momento agora complexo, que é o seguinte, tava vendo agora o BO, né? O BO, que é lá esse último... É o Brooklyn Nine-Nine do Hassum. O Brooklyn Nine-Nine do Hassum. Tá na Netflix. Exatamente. Aí você pegou o ponto, Aragão, perfeito, que é o seguinte... Que ele copiou de mim no outro episódio, tá? Só pra ele, pegou o ponto perfeito por isso. Ele tá quebrando. Mas eu omiti, não é por conta do crédito, não. É porque ninguém é obrigado a ter visto o outro episódio. Eu quero dizer que essa definição eu roubei do Paulo Carvalho, que também não é minha. Então nós estamos roubando. Mas o Lelê, eu conversei com uma pessoa que foi importante, que não escreveu, mas fez uma supervisão lá, e como ele falou que foi meio complexo o clima e tal, eu nem vou citar o nome e tal, mas um amigo e um cara competente em comédia pra caramba, sabe assim? E ele colocou uma questão, ele falou, o Lelê queria fazer um Brooklyn Nine-Nine. E o que é o Brooklyn Nine-Nine, cara? Para os ouvintes que não sabem, o Brooklyn Nine-Nine é um seriado, uma sitcom
que quase como todos, ele é procedural, ou seja, em cada episódio tem uma história que deve ser concluída. Só que qual é a onda? O procedural puro meio que caiu em desuso. O que existe, que todos nós fizemos, em algum momento, quem fez série na Globo, era o procedural serializado, ou levemente serializado, com um arco de história, ou então muito serializado com um arco de história mais forte. O que está acontecendo agora? Qual é o grande paradoxo do qual o próprio B.O. sofre um pouco também? É que você, para construir um arco, e para você também ter a empatia que os bons, as boas sitcoms trazem consigo, que é de sucesso, você tem que ter... o público tem que empatizar exatamente com aqueles personagens. E com 8 episódios, cara, você não consegue criar essa empatia. Concordo. Como os streamings é um modelo de negócio para eles que não é interessante fazer coisas longas, vamos ver agora as primeiras reais novelas, porque o público jovem está ouvindo muito novela. Muito, assim, e tal. Mas estão ouvindo novelas feitas da Espanha, novela feita no México, cara, porque aqui, onde é o país das novelas, é uma confusão danada para você chegar lá. Eu tenho um amigo que fez agora uma adaptação de Dona Beija, o Daniel Berlinski, e parece que tem 50, 60 capítulos e tal, e vai estrear breve. Mas o que acontece? O que aconteceu com o B.O.? Para mim, na minha opinião, aquilo ali seria um Brooklyn Nine-Nine se você pudesse fazer 20, 30 episódios. Como qualquer... Então, o que está acontecendo na maioria das séries cômicas que a gente vê por aí, cara? Demora-se 8 episódios para se contar uma coisa que se contaria em 1h30. Por isso eu gosto mais dos filmes de comédia hoje em dia do que das séries de comédia. Fica tudo alongado, você tem um arco que acaba afrouxando, embarrigando, e você não faz com que a sitcom tenha essa característica fortíssima, que é a empatia com seus personagens. Por que o Agostinho? Por que sei lá, o Caco Antibes, que aí já é uma sitcom em teatro? Por que vários outros que a gente pode citar aí criaram esse sucesso e foram sucessão pra Globo? Porque tinham 40 episódios por ano, cara. Mas, Joaquim, isso aí é paradoxal mesmo, cara, como você falou, porque se de um lado você tem, em vez de um longa de 2 horas, uma série de 8 episódios, em teoria você teria mais tempo pra gente se empatizar, como você falou, com os personagens, porque talvez tenha faltado um pouco isso, né? Você entender que esse é o cara, o nervoso, que sempre dá esporro em todo mundo, ou aquela é a medrosa, que fica sei lá o quê, ou outro, entendeu? Porque no Brooklyn é muito mais... Também é maior, mas você sabe melhor quem são os personagens, né? Sim, mas é porque exatamente o Brooklyn tá aí, sei lá quantos anos foi que o Brooklyn... Eu tava vendo agora, outro dia eu tava olhando o negócio da programação, acho que no guia... A televisão estava lá, Gene é um gênio, Gene é um gênio. Eu sempre lembro do Jânio é um gênio, que era lá do Planeta Diário, lá do Cláudio Paiva e tal. Então, assim, Gene é um gênio. Porra, cara, a Gene já, se não é tataravó, já deve ter morrido há um tempão, sei lá o quê. Então, ainda tá aí até hoje. As pessoas assistem e ainda acham, e outros vários, né? Por quê? Que eu estava dizendo na hora que eu te respondendo. São 8 episódios em vez de um filme de 1h30, mas não tem estofo para empatizar, porque você não cria, aí fica às vezes um pouco, se força um pouco a situação do ator, no personagem, para criar essa empatia. Mas vai acabar ali com 8 episódios, acabou, cara. Então talvez tenha uma outra temporada daqui a 3 anos, entendeu? Que é um negócio que os caras inventaram. Não é a nossa cultura. Ainda tem isso, né? A gente não sabe se vai ter uma outra temporada, né? Mas, Juca, tira uma dúvida, assim, pra galera que é iniciante, assim, roteiro e tal, e até pra mim mesmo, pra eu não errar mais. Assim, eu peguei uma sitcom, assim, pra escrever. Sei. Você acha que, primeiro de tudo, é ter esse olhar macro, assim, do tipo, pra onde vai os tantos episódios, ou eu posso ir capítulo por capítulo, tal? O que se vê primeiro, assim? Olha, primeiro, assim, pela experiência que eu tive uma escola, eu trabalhei com várias pessoas interessantes lá na Globo, com o Cláudio Paiva, eu trabalhei com o Mauro Wilson, com o Márcio Wilson, com o Paulo Cursino, com uma porção de gente de qualidade comprovada, entendeu? Assim, então, como é que era? Por exemplo, a última experiência agora. Bom, pegar uma experiência lá atrás, outra experiência aqui. No Sai de Baixo, a gente penava muito porque o Cláudio tinha aquele processo também estava começando a fazer isso, né? Tinha feito programas de esquete e tal, mas assim, era por tentativa e erro, entendeu? Então a gente ia lá. Eu entrei no Sai de Baixo no 4º episódio. Foi um drama, eu fiquei 28 horas dentro da redação, que hoje em dia é a
Sala de roteiro. O pessoal chamava de redação de segurança máxima, né? Depois a gente fala sobre esse negócio de sala de roteiro. Parece até um Olimpo, né? Que só a gente passou 20, 30 anos dentro de sala de roteiro e os caras colocam uma coisa mística. Acho que. E enche de iniciante para pagar barato. Não, exatamente. Né? Mas aí, assim, a gente ficava lá penando. E a gente, naquele tempo, a gente meio que construía, nesses meus anos, Sai de Baixo, ia construindo história a história. Eu lembro que tinham 2 redações, a do Flávio de Campos. Flávio de Souza, que fez o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, que ele chegou na primeira reunião, ele trouxe todos os episódios que ele escrevia, cada um com um cara. E a gente olhou aquilo e achou engraçado, porque a gente ia de acordo com o que estava acontecendo e criando. E era uma coisa insana. A gente não tinha frente zero. Não era planejado o arco todo. Não era, nesse fazer caso, tudo, sim, mas agora, né? Décadas depois, fazendo o meu último trabalho, por acaso o Cláudio estava lá e tal, já foi diferente. A segunda temporada do Cine Hollywood, a gente já sentou, desenhou todo o arco com os procedurais do arco ali. E aqui a gente vai fazer uma história. Então, nós estávamos ali nos anos 70. Então, aí uma história teria que ter a Copa, outra história seria com os generais chegando lá, da ditadura. Aí outra história seria com a discoteca, e outra história seria uma história mais voltada para as questões da coisa. Sempre. Então, a gente criou o arco primeiro. Eu acho que essa questão de criar um arco básico, você é um pouco mais técnica. Uhum. Assim, apesar de que a técnica está matando um pouco a espontaneidade, eu acho. Sim. A minha visão no humor é que está acontecendo. Não significa que vai ser no mais roteiro, engraçado, né? obviamente. Exatamente. Você consegue. Agora, lógico que você vai manobrar de acordo com as coisas. Vai acontecendo. Eu me lembro quando eu faço o Sai de Baixo, que eu me lembro que a gente fez um episódio, que aí eu justifico o canalha lá do começo, assim. Que foi o que aconteceu. Nós fizemos um episódio que um cara chamado Rony Von Santiago, era um deputado, ele confessou que tinha ganhado 200 mil para votar o segundo mandato do Fernando Henrique. Isso saiu um jornal, tudo. Aí nós criamos, através do Nani, saudoso, gênio, maravilhoso irmão querido, que Deus o tenha no lugar dos humoristas no céu. O Nani bolou uma história que era assim, que a Magda não tinha um presente de aniversário para dar pro Caco. Então ela dava um deputado para ele, que ela comprava um deputado. Ele já tinha tudo, gravata, tudo aí, vamos comprar um deputado para ele. E aí esse deputado vinha, que era o Tom Cavalcante, foi um episódio maravilhoso e tal. E aí o deputado, ele era tratado assim, ele era como um animal de estimação, como um cachorro, entendeu? Leva o deputado na pracinha. Pô, eu subi no elevador, o deputado agarrou na perna da vizinha do 802. Pô, esse deputado, não sei o quê. Tinha uma cena apoteótica dele indo embora, distribuindo lenço branco de papel, todo mundo cantava, ele falava: minha terra tem propinas onde cantam, sabe, ele fazia um discurso. Mas a gente, por exemplo, essa história que acabou a Globo, quando 2 dias depois chegou um troço lá da Câmara dos Deputados nos interpelando, entendeu? Aí a Globo jogou para o nosso colo, entendeu? E a gente se deu bem pelo seguinte, porque a gente pegou as manchetes dos jornais e disse: olha só, cara, a gente trabalhou em cima de fato, meu amigo. Não estamos criando nada. E aí, por sorte, que o Nani tinha botado o nome de Vanderlei, o deputado, para falar do Rony Von, e estava aquele negócio de clone. Nas leituras, a gente mudou o nome para Clone Von. E aí a gente falou: olha só, a gente está falando do deputado Rony Von Santiago, está aqui o nome, Clone Von, Rony Von. É um clone do Rony Von. E a gente escapou. Então, ou seja, essa história não podia estar programada no início de uma temporada de 40 episódios. A história aconteceu porque aconteceu um negócio ali, a gente vamos fazer um episódio com isso. Entendeu? Já numa história mais fechada, mais alucinada, como era ali o Cine Hollywood, você tinha. Agora, você veja bem, por exemplo, eu acho que o BO, por exemplo, funcionaria melhor se fosse um filme. Eu acho que seria melhor se fosse um filme. Porque chega no meio ali, tem uma hora que dá uma leve patinada, sabe assim, ali, apesar de ser tudo muito bem feito, ter amigos que escreveram competentíssimos. Ali, pô, tem pelo menos um autor que trabalhou com a gente, que eu acho ele cracaço. O Lelê é indubitável, é um craque do humor. A produtora eu acho maravilhosa, porque você nota que foi bem dirigido, os atores estão tão legais. E tem uma coisa que a gente nota, seja que você goste ou não, assim, o texto foi respeitado. O que é uma coisa muito difícil. Inclusive nos letreiros. Tem assim, de quem foi a ideia, quem criou, quem escreveu e depois quem assessorou. Isso tudo está lá, se você olhar no roteiro. Isso eu já acho sensacional. Para mim, o seriado já vale
por isso. Mas sofre desse problema que eu acho que é, ainda mais nesse seriado que os personagens são feitos, e são bons personagens. São, né? São bons. São muito bons, são muito bons. E são muito bons atores. A Mariana arrasou, cara. Tá todo mundo bem, sim, cara. Ela tá meio em cima daquela menina a série do Brooklyn Nine-Nine, mas do jeito dela, assim, ela não sabe. Foi inspirado, não foi só influenciado. Ela se inspirou, né? Então é isso que eu acho. Ô, Juca, assim, eu me lembro que alguns anos atrás eu ia participar lá na Globo de um projeto que era uma sitcom. E aí, na época, eu trabalhava com o Nani, no Zorra Total, e eu falei assim, Nani, você teria como me emprestar, ou me mostrar um episódio do Sai de Baixo, só pra eu ter uma ideia? E aí ele me mandou alguns, cara, e assim, quando eu li, eu fiquei impressionado, porque assim, aquilo era o final dos anos 90, um ritmo alucinante, assim, um tempo impressionante. Muita piada, né? E era exatamente isso que eu queria perguntar. E assim, era uma piada atrás da outra, era uma máquina de piada, então assim, a gente via tanto a história andando, porque tinha história, a história ia pra frente, não era piada que ficava travando, e ao mesmo tempo, assim, uma piada atrás da outra. Cara, então, o que eu queria saber, assim, primeiro que eu acho difícil conseguir, difícil. ou para dizer impossível, se reproduzir aquele modelo hoje. Mas era uma determinação ou era simplesmente, assim, todo mundo ali sacava tanto de humor que aquilo fluía naturalmente? Era uma obrigação? E como é que fazia para manter a história andar com tanta piada, sem a piada atrapalhar o andamento da história? Cara, o Sai de Baixo tinha uma coisa assim, eram as duas coisas misturadas. Tinha a questão o Cláudio achava que a gente deveria, que o diálogo dentro de uma comédia, temos dois gênios, Chuck Lorre e Bill Prady, que são os caras que fizeram o Big Bang, que fizeram o Two and a Half. Eu gosto muito do Big Bang. Two and a Half hoje em dia não sobreviveria bem, porque tem muitos conceitos que cairiam. Envelheceu meio mal, né? Levariam a primeira lapada aí, primeira de parar, entendeu? Mas assim, eu adoro o Big Bang Theory, eu acho incrível. Também. Assim, você vê uma coisa. Bom, estou digredindo aqui, mas é o seguinte: eu vi um Big Bang Theory outro dia que eu falei, os caras são gênios. A primeira piada é uma piada que reverbera depois 2 vezes mais na frente, que ele tá lendo o namorado da Penny, sempre esqueci, Leonard. Ele tá lendo o Harry Potter e o outro tá trabalhando lá, o Sheldon, né? Aí ele fala, pô, cara, o Harry Potter é genial, é que eu tô lendo aqui esse troço aqui e tal. Ele fala, legal, é aquele que fulano, que o Dumbledore morre. Aí o cara, porra, cara. Pô, você tá me dando spoiler. Aí lá na frente ele tá conversando com a Penny, ele fala uma outra coisa, aí ela tá se falando, ela fala assim, não, que nem no Harry Potter, coisa não sei o que, acabando, quando fulano fica com o ciclano, fulano fica com o ciclano, ele vai repercutindo lá na frente a piada, e uma piada de um negócio que ele pegou e você vê que o cara faz. Eu acho que no Sai de Baixo tinha um pouco essa coisa do Cláudio, que o Sai de Baixo, quando começou, era Cláudio e Nani, uma picareta e um mundo desconhecido. Porque, segundo eu conheço da história do Sai de Baixo, me foi contado quando eu entrei, o Boni disse, com esses textos que eram de vários medalhões, com esses textos não estreia. Aí foi o Cláudio Nani quebrar a picareta aquilo, entrou Elisa Palatnik, que também é uma boa escritora de humor e tal, doidinha pra caramba, por isso escrevia muito legal e tal. E depois entrei eu. E aí entrou o Gilmar. E aí a gente ficava alucinado, mas se eu dissesse assim, Verme, passa esse copo d'água, entendeu? Assim, eu tinha que pensar, pelo menos, como eu poderia dizer isso com você fazendo uma piada, entendeu? E tentar... Isso era uma determinação. Era então. meio assim, a gente esperava, o Cláudio, a gente olhava e esperava que aquilo acontecesse. Eu lembro que quando o Obrigado Esparro, que era o grupo que era eu, Mauro Wilson, Cláudia Soto, Emanuel Jacobina e César Cardoso, a gente fez uma colaboração para o Sai de Baixo na primeira temporada. Quando a gente lê o texto, eu lembro que o Mauro, que é um cara que sabe pra caramba de comédia e escreve, ele falava, cara, vocês estão fazendo uma coisa alucinada, é uma piada por fala. Mas a gente conseguia manter aquele e tentar jogar para um lado e para o outro. Foi uma escola, né? Porque eu entrei e fui... Porque lá no Caceta, e eles dois pegaram a Caceta junto comigo, tempo, sendo uma homenagem ao Caceta, essa meia piada. Lá, assim, como era um esquete, coisa, a gente tinha que tentar fazer piada. Em cada fala, se fazia piada também. Só que como era esquete, não era série, tinha essa diferença. Mas tinha isso e tinha também uma coisa que é meio lenda e meio verdade,
que a história é que o Sai de Baixo era constituído 80% de cacos, o que não é verdade. Entendeu? Assim, inclusive a gente depois, no 3º ano mais ou menos, eu acho, a gente começou a mandar nosso pistoleiro mais rápido ao oeste, que é o Cezinho, o César Cardoso, para lá, para ficar assistindo e dando ideias. Fala isso, fala aquilo, faz assim, não, pô, tem uma ideia assim, assado. Aí um mito que é tudo improvisado no Sai de Baixo. É um mezzo-mito, porque pô, o Miguel era fera nas improvisações e tinha uma sacada que o Miguel conhecia muito a cultura popular da classe média baixa, Ilha do Governador, assim, por aí, subúrbio e tal. Então ele usava certos modelos, assim, que eram muito engraçados, né? Aí falava, não, chega em Santos, assim, aí primeiro para aquela Kombi, abre aquela porta, a primeira coisa que cai é uma bola murcha. Puf, puf. Aí sai aquela velha camisa de viscose. Aí vem aquele sanduíche de camada, sabe assim? Mas independente, não, ele tem acredito em todos os cacos, mas o que eu tô dizendo assim, eu li o roteiro. O roteiro era um roteiro engraçado da primeira à última frase. Era impressionante. Quando eu comecei a ler, eu falei, isso aqui não vai sustentar. Cara, você não tinha memória tão assim... do episódio ser assim, de que era assim, ponta, num ritmo, eu falo, cara, esse ritmo vai cair, porque não se sustenta isso. E havia uma diferença de malícia, né? Porque tinham duas equipes na época, o Flávio de Souza de São Paulo e nós aqui, que tinha gente muito boa. Pô, tinha uma menina que tá aí trabalhando, fez até com o Miguel, o musical agora, esqueci o nome dela agora, mas ela é ótima. Uma senhora já da minha idade. Cara, o que acontecia? Nós era malícia pura. O tempo todo isso é tiro. E o Flávio já era um cara que veio do Castelo Rá-Tim-Bum, era um cara de teatro, então era uma coisa mais suave. Aí era aquele inferno na terra que a gente passou durante anos, assim. Trabalhava feito uns bichos, faltava ter um tronco ali no meio pra gente ser, apesar de que era uma coisa, todo mundo trocando ideia sempre. Então, quando dava sexta-feira, 5 da tarde, que a gente entregava o texto na quinta, aí na sexta pensava o texto que a gente ia fazer para outra semana. Às 5h30 da tarde, o telefone tocava e até gelava a espinha. Daniel, Claudinho, sabe o que é? Seguinte, o texto do Flávio da semana que vem, ele tá bom, mas falta aquela... Eu vou mandar para vocês. Aquela graça. Aí, falta veneno. Aí o Cláudio Paiva, ele era um cara que ele não era de dar mole nada, ele era mão de vaca, ele quebrava tudo e reconstruía a casa, porque ele tinha um conceito... O Cláudio é um cara muito bom, tá? Uma coisa de maliciosa, de ver assim, engraçada, de criar, que é meio a cara do planeta, a cara de fazer. E aí ele olhava e dizia, não, doutor, aí a gente trabalhava, irmão. Amanhã, todo mundo aí, 10 horas, a gente trabalhava sábado e domingo inteiro. Depois do 2º ano, tinha que ir para São Paulo, segunda, leitura, gravação, voltava. Foi assim. Eu vivi a vida de um cara de novela durante uns 3 anos. Depois começou a... Agora... Existia uma lenda que os atores contavam as piadas para ver se estava todo mundo com a mesma quantidade. Isso é lenda ou isso é fala, não, né? Cara, piada, assim, não tinha isso. Assim, tinha muito na Globo. Por exemplo, a Grande Família tinha uma questão de contar falas e as linhas. Participações. Né? Pro ouvinte que tá meio perdido, só dá uma rúbrica. Quando diz contar as participações, é pegar quantas falas e contar mesmo. 1, 2, eu falei 3 falas, você falou 4, pra ver se tá igual, não é? Olha, não é nada além disso, não. O Sai de Baixo, que assim, teve aquele primeiro ano que foi um ano conflituado, né? Conflituoso, conflitado, enfim, uma coisa dessas aí. Que era aquela questão. Tinha a Cláudia, que não era uma pessoa fácil. Tinha o Miguel, que é um cara admirável. Ele também não era... Hoje em dia ele é... Com o tempo ele foi melhorando tudo, mas como ele é um cara indubitavelmente genial, entendeu assim? E ele estava numa fase ainda mais jovem e tal, ele também era um cara que ele... E ele conhecia do Riscado, né? E tal, assim. Ele era um cara capaz de ter apesar de ele ter sambado na mão da gente algumas vezes, a gente ri várias histórias, e ele também ter passado a gente para trás algumas vezes. Mas, assim, tinha o Tom, que era um excelente comediante, né? Mas que era um cara muito intuitivo, ele não raciocinava muito, né? Tanto que a saída do Tom foi muito louca, porque ele chegou um dia lá e falou, olha, gente, o seguinte, é a última apresentação minha no Sai de Baixo, que eu tô quando ele ganhou o Megaton da Marluce. Os próprios diretores falaram, o que é isso? Aí falou, você tá sabendo disso? Ninguém tava sabendo. Então ele era meio assim... Um cara que apontava para frente e ia, né? Aí começou a guerra de ego ali. Aquela guerra de ego, não sei o que e tal. Foi preciso o Daniel entrar e interferir.
Eu não preciso dizer o que aconteceu, porque sabe o que aconteceu. Na segunda temporada, primeiro foi a Ilana Capan, depois entrou a Marcinha e ficou. Ou seja, a essa questão, a Cláudia Mendes sobreviveu. O que, por um lado, demonstra a grande qualidade de comediante que ela tinha, porque você fala de Sai de Baixo, o pessoal lembra da Edileuza. A Edileuza ficou um ano, velho. Verdade. Não, e parece que ela ficou muito mais. Né? Parece, cara. Assim, pô, sabe? Então, assim, a mulher era um bicho. E ela tinha uma cisma que a gente, na redação... Eu tô falando pra caramba, eu ganhar uns processos aí. Já caducou tudo isso aí. Eu já vivo em outro espaço. Calma, que Deus depois atende, ainda vamos falar de Zorra. Não, mas aí... Coisas piores. Mas aí o que acontece, assim, tinha essa questão, assim, que a Cláudia, ela era realmente um ser de comédia, ela e o Tom. E aí, quando aquilo começou apesar que parece que a história era feita para o casal Magda e Caco, e acabou se desviando para o casal Edileuza. Agora os outros eram nobres, né, bicho? Uhum. Luiz Gustavo, Araci, eram pessoas finíssimas, né, assim, que tinham. Então não havia muito essa contagem, era mais lá. Agora, eu nunca presenciei isso, mas isso sempre aconteceu, isso não é uma coisa do Sai de Baixo. Então é o seguinte... Aqui no podcast mesmo, a gente fica meio... Eu só vou dizer 3 palavras. Vai e cola. Você dizia mais alguma coisa? Hoje em dia, tá muito pior, bicho, entendeu? Sério? Porque você, entendeu? Então isso sempre aconteceu. Mas isso é interessante pro roteirista iniciante, saber quando ele entra no projeto, saber o quanto de palavras, frases ele tem que direcionar pra cada personagem, que ele pode ser cobrado depois lá na frente, né? Do tipo, pô, tu botou muito pesado já... Porque tem ator que vai cobrar, né? Eu acho assim que o roteirista iniciante, coitado do roteirista iniciante, ainda tem que, pensar nisso, né? O cara tem que... Eu acho que isso é função do chefe de redação. De orientar isso, né? Do chefe da mesa de criança. Até porque existe esse tamanho, né, cara? Assim, você vai escrever, por exemplo, o BO, o Big Bang. Big Bang nem tanto, mas os outros... Qualquer minissérie, série, filme que você vai fazer, tem o protagonista, tem o cara mais importante, tem o cara menor. Cara, ó, mas então, eu o Big quero... Bang tem piada o tempo todo, mas o protagonista é o Sheldon. Mas pra não falar só de exemplos ruins, eu quero citar um excelente exemplo. Assim, eu e Aragão, a gente foi trabalhar com a galera do Perrengue, na Band, né, lá em São Paulo. Sei. Cara, e o clima totalmente diferente disso. A gente fez uma reunião, a gente tava escrevendo um filme deles e a gente falou, cara, tem filme, a gente teve uma preocupação de manter as falas parecidas, que vocês são um grupo. A gente falou, cara, nem liga não. Pode botar toda a fala pra um, fala pra outro. É bom que a gente trabalha menos. Tal. Cara, os caras não estão nem aí pra essa vaidade de contagem de fala e tal. No Tá métier, nem aí, na moçada que realmente bota a mão na massa, que faz as coisas acontecerem, nós, os pedreiros, mestres de obra desse troço todo, que é quem escreve as palavrinhas ali, entendeu? Assim, que sem aquilo não existe. E hoje em dia, cada vez mais estão desvalorizando os roteiristas. Né? Então, assim, deixando... Você não viu aquele canalha daquele cara da Disney falando, vamos esperar eles terem que vender a casa para comer. Tá pensando que... Quem está ali construindo, o clima dessas redações, todas que eu fiz, nunca tive um clima numa redação que fosse ruim. Uhum. Não sei se lá no Zorra aconteceu depois que eu saí, mas enquanto eu tava lá, a gente sabia muito bem como era. Depois que o senhor sai de uma redação, não tem clima que fique bom, né? Mas tem isso, né? Cara, onde tem César Cardoso, tem que ter alguma coisa boa, né? Assim, mas eu digo assim, a gente tinha dentro da redação, a gente sabia, né? O que acontecia. Entende? Assim, entre os autores, quem era mais uma coisa, outro mais outro. Então, mas sempre o clima... Teve um momento, bicho, naquele tempo nosso lá de Ipanema, que eu dizia... que eu queria fazer um livro, porque eu nunca tinha vivido em 20 anos, 20 e poucos anos, um clima que estava rolando tanto, de tanta, sabe, energia criativa, mas depois as coisas vão acontecendo, porque é a tal da vaidade, né, bicho? E a Globo é um instigador de vaidade. Sim. Né? Agora, uma coisa, só te interromper, assim, sempre me perguntam assim, como é que é a redação, como é que é trabalhar lá nos programas que você fez? Sempre me perguntam como é que era a redação do Caceta, do Zorra Total. E eu tenho curiosidade de saber como é que era a redação do Sai de Baixo, ou do Sob Nova Direção. Eu queria saber o seguinte, em quanto tempo vocês escreviam um episódio? Era uma semana para escrever um episódio? Ou vocês se dividiam em equipe? Como é que funcionava na prática? Então deixa eu adicionar uma pergunta nisso. Vocês trabalhavam juntos, presencial ou não? Cada um no seu canto? Não, por aí vai. A criação, em geral, é todo mundo junto criando a história, tá? Assim, eu já fiz de todas as maneiras. Nós já escrevemos um episódio para Grande Família que tinha que ser feito em 2 dias. Caramba. Então a gente bolou a história,
Aí era Marcelo e Bernardo que estavam mais juntos lá do Cláudio nessa. Aí, pô, Juca, vai pra casa e escreve o primeiro bloco. Aí de meia hora eu ligava, mudou isso. Aí você, tudo bem. Enquanto ele estava escaletando o segundo, bolando, fechando. E funcionou maravilhosamente bem. Foi um episódio chamado Romeu e Romeu, que era uma história de Romeu e Julieta, onde o Tuco ele fazia um Romeu LGBTQIA+. Então, assim, ele era um outro cara. E aí era um negócio... Foi um episódio sensacional. Beleza e tal, tem isso. Mas, em geral, o que acontece? A gente trabalhava junto, a parte da criação, né? E você perguntou uma outra coisa aí, porque isso aí é uma parte da sua pergunta. Mas teve uma parte anterior que eu me esqueci. Não, eu queria saber, assim, como é que vocês se dividiam? O tempo, prazo, isso. Né? Era assim, por exemplo, no Sai de Baixo, quando chegou no ano, a gente contratou uma equipe que era Alicia, Aloysio, e aí várias outras pessoas, por razões pessoais dele, tinha as pessoas que eram em rodízio, tinha os dois que era dupla. Aí foi Braulio Tavares, foi a Detinha, foi várias pessoas, foi o Zé de Carvalho, da roteiraria, né? Que também trabalhou com eles e tal. Aí contratamos ele, depois veio outra equipe, tinha uma com o Bruno Mazeu e tal. Chegou tem um momento a gente ter 3 ou 4 equipes trabalhando no Sai de Baixo, né? E aí, assim, o que acontecia? Cada equipe tinha 2 semanas. Quando tinha esse número de equipes, cada equipe tinha 2 semanas para te entregar da criação ao final do texto. Aí se administrava assim. Quando eu fiquei dividindo com o Cláudio a redação final, que é uma coisa que está nas histórias ocultas da Globo, porque não tem esse registro, sim, lá nos mapas de gravação, está lá, redação final, Juca Filho, etc. Mas naquele tempo, só quando entrou aquele da Claudinha, da Cláudia Rodrigues, diarista, que começou a ter 2 redatores finais. Não tinha 2 redatores finais. Era o Cláudio e eu era redator final, fazia cronograma, ia lá, resolvia, fechava programa e tal coisa, mas não tinha crédito? Tinha crédito como autor, como criador, assim. Aí tinha assim, eu estava em todas, tanto que era interessante porque tinha muito merchandising no Sai de Baixo, né? E aí a gente dividia irmãmente pela equipe que tinha feito o programa, mas como eu tinha fechado, eu ganhava muitos merchandising, vários programas que eu tinha essa compensação. Mas o que acontecia? Eu administrava, a equipe com quem eu me afinei melhor foi a equipe de 3, que era Márcio, Bernardo e Marcelo, que foram os caras que foram para lá. Com eles eu fazia o trabalho ideal, era assim, bola história, manda para mim. Aí a gente se reunia, eu ia lá porque a gente tinha as redações, aí eu ia lá, via a história, como é que tava, falava, legal, cara, ó, vamos mudar isso, isso, isso. Aí já manda a escaleta para mim já disso. Aí quando você via a escaleta, olha, ficou legal ou não ficou? Muda isso na escaleta e já manda o texto. Aí isso dava para fazer em 15 dias. O Cláudio já tinha um tratamento mais... Ele era mais detalhista nas coisas, então ia, vinha. Aí chegava na hora, assim, ou seja, falando matematicamente, a gente gastava cerca de 15% a 20% do tempo escrevendo o programa. Os outros 80%, 75% era criando a história. Eu ia perguntar justamente isso, sobre essas indas e vindas, né? Porque a gente já escreveu... do redator final. Né? A gente sabe disso, né? Às vezes a pessoa fala, pô, você fica ali, sei lá, você tem um mês, você fica 3 semanas só bolando a história e escreve em uma. Você fala, caramba, achei que era o contrário, que escrever demorava muito mais. E na verdade não é tanto, né, cara? E depende do estilo. Por exemplo, eu tenho um estilo que eu fui mudando com o tempo, mas eu ainda mantive essa obsessão, porque muita gente dizia assim, cara, pega a escaleta e baixa toda a escaleta, escreve a cena. Depois você vem consertando. E eu já sou um cara assim, eu vou escrevendo a cena, no meio da cena, não sei o que pode melhorar, eu volto, arrumo. Aí volto, arrumo. Em vez de eu fachar tudo e depois vir arrumando de uma vez, eu vou voltando. Daí é essa coisa da piada por fala, entendeu? Que o Sai de Baixo... Agora, o Sai de Baixo era uma insanidade, porque você perguntou isso de prazo. Sai de Baixo, cara, a gente passou um belo tempo, assim, que a gente entregava na quinta o programa que ia ao ar na terça. Então era para nós. Sem frente nenhuma? Sem frente nenhuma. Depois começou a melhorar. A gente entregava na quinta o programa que ia ao ar na outra terça. Mas aí, de tanto tempo, tinha 2 programas para gravar. E você sempre estava na roubada. Aí é brabo. Por isso que eu digo que no dia que eu entrei no Sai de Baixo, eu fiquei 28 horas dentro, lá no nosso Messias Leblon, querido, dentro de lá do apartamento. Porque eu fui lá com o Obrigado Esparro, eu trabalhei na Globo, assim, contratos por programa. Aí trabalhei com o Renato, trabalhei com Caceta, né? Aí nós vencemos lá um concurso para quem escreveu Caceta, que foi o embrião do Obrigado Esparro, que era eu, Cláudia Soto, Muxebab
e Emanuel Jacobina. E era o Cezinha, mas o Cezinha tinha tido uma questão pessoal e não apareceu para esse ensaio que a gente fez para mandar. O nosso foi considerado o texto mais adequado para escrever, também todo mundo meio colaborador do Caceta já colaborava há um tempo. Nós vencemos essa parada. Claudinha chegou assim, nossa, Claudinha foi bafejada pela sorte. Grande novelista hoje em dia. Então, hoje ela tá na novela. Entramos lá e tal, blá, blá, blá. Teve uma hora que o Muxebab ficou na área da música e aí o Mauro, que estava meio ruim, entrou para fazer o Obrigado Esparro, ficou. Aí o que aconteceu? O Lavigne começou a dirigir o Trapalhões e houve um momento que eles fizeram uma coisa com colaboração do Caceta. Aí o cara falou, pô, estamos precisando de uns caras verdes com faca nos dentes para escrever isso aqui. Aí tiraram a gente do Caceta e botaram a gente nos Trapalhões. Aí ficamos escrevendo os Trapalhões, etc, tal, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? Acabou, eu fiquei na rua, né? Aí o Mauro Wilson me chamou para fazer um programa de Trapalhões que foi no Teatro Fênix, que era eles mostravam um sketch deles, da história deles, e a gente escrevia um sketch de palco, com uma pessoa que participava. Aí isso acabou. Eu soube pela Patrícia Kogut, da época, era outra mulher. Pô, aí eu fiquei na mão. Eu larguei a escola que eu trabalhava, porque o Mauro me disse, cara, vem trabalhar. Eu lembro que na época o Emanuel falou, pô, cara, em um ano você vai estar ganhando 5 mil reais. Eu falei, pô, tal assim, né? Maravilhoso, né? Que é mais ou menos o que eu ganho hoje em dia de aposentadoria. Entendeu? 30, 40 anos depois. Aí o que acontece? Aí eu larguei, aí fiquei na mão. Aí fui chamado pela TVE, que era o Avancini, diretor, para escrever negócio de TV Escola e tal. Fiquei por 3 meses. Depois de 3 meses, quando estava acabando, fui no lançamento de um livro, encontrei o Cláudio Paiva. Falei, cara, eu faço qualquer coisa, faço paródia, faço o que for. Aí ele falou, vai lá. Eu já tinha ido levar um texto do Obrigado Esparro lá, vi que só tava ele, Elisa e Nani lá com a cara de arrasada. Eu falei, esses caras estão precisando de gente aqui, né? Aí quando eu fiquei como se diz, na mão do palhaço, né? Eu fui lá e... É o primeiro dia que você entrou, você já foi... Aí ele falou, vem aqui, não sei o quê. Aí ele me chamou um dia e falou, ó, cara, faz o seguinte, vai lá, acerta a sua grana, né? Foi, porra... Falei, caralho, ganhei um salário legal, 3 mil reais, assim, primeiro salário, não sai de baixo, né? Então, quando eu entrei, aí ele falou assim, acerta o salário e vem pra cá amanhã 10 horas para trabalhar. Meu irmão, entrei 10 horas e saí às 4 horas da tarde do dia, às 3 horas da tarde do dia seguinte. No meio da madrugada, eu falei pra ele, cara, opa, quero não. Ele falou, calma, cara, não é assim e tal. Porque o que aconteceu? A gente não tinha frente mesmo nessa época, não tinha frente. E um programa caiu. Caiu até bem caído, porque o Daniel deu um limite interessante, porque aparecia o espectro do Brigadeiro. Aí ele falou, pô, depois disso, né? Entendeu? Aqui pode falar palavrão? Pode. Então, o Daniel tinha uma coisa legal, caralho, porque assim, a gente foi assistir, eu lembro que eu fui assistir um ensaio, e aí o Tom Cavalcante soltava umas engraçadas, né? Aí era uma cena que eles vinham lá uma mulher para fazer uma roupa de mulher para eles, que era um manche do Sai de Baixo, né? Esse vestido de mulher ninguém reconhecia, era engraçadíssimo isso. Aí o cara botava uma peruca e, não sei quem era, os Gustavo, ninguém reconhecia, era o Miguel. Aí ele falava, ele mandou uma assim, falou, olha, minha saia eu quero bem curtinha assim, tipo abajur de buceta. Aí todo mundo, aí porque no Sai de Baixo você falava palavrão pra caralho, que era cortado na edição, né? Então, aí o Daniel falou, Tom, é o seguinte, meu amigo, se você der essa piada, qual é a outra piada que a gente vai dar depois? O que vai acontecer depois? Quem que vai rir de quê? Você falar, pô, quero uma saia curta, tipo abajur de buceta, é engraçado pra caralho. Assim, a besteira. Então, o que aconteceu? Assim, a gente, voltando aqui, a gente ficou, o Daniel cortou, né? Eu dei esse exemplo do abajur para falar que o Daniel tinha uma visão, cortou e aí ficou sem programa, amigo. E era tipo uma quarta-feira, tinha que entregar o programa na quinta. Caramba. Nós entramos e criamos o programa. E o programa foi um programa campeão. Foi um programa que meio que bombou, que era o programa que era uma eleição de síndico. Não sei se vocês lembram desse programa. Não, isso não é histórico, bicho. Às 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, aí chegou uma hora que a gente estava escrevendo a história, escrevendo, bolando. Senta lá, escreve isso aí, vai, senta lá, escreve isso aí. Aí, assim, 2h30, 3 da manhã, vamos fazer um debate na eleição. Era Edileuza, Caco, Vavá, eram os 3 candidatos, assim, né? Aí tinha um debate. Aí a gente não sabia o que falar mais, não tinha mais piada. Aí o Cláudio começou a falar, não, bota assim, aí na cena era assim,
Companheiro Caco. Tileuza, olha, companheiro Caco. Assim, que time é teu? Entendeu? Era tudo assim, Jacaré não sei quando. Eu queria fazer uma pergunta, que é o candidato aqui, Jacaré não sei quando, era isso, bicho. A gente já não tinha mais onde espremer. 2h30 da manhã. Bicho, isso Esse foi o fez um episódio que sucesso. caiu. Não, esse episódio foi ao ar, bicho. Foi um sucesso. Cara, mas esse é o Foi problema, Puta né? sucesso esse episódio, porque companheiro Caco, essa hora era hora de cortar, companheiro Caco, que time é teu? Aí o Miguel, bola rede, seu. Aí cortava, né? Aí parava, barulho e tal. Mas a gente já não tinha mais onde espremer ideia. E o episódio deu certo pra caramba. Só que, bicho. Mas esse é o problema, né, Juca? Imagina, pô, então esse modelo funciona. Vamos botar os caras de madrugada trabalhando ali toda semana. Não, mas isso aí não era assim. E tem um detalhe, porque era eu, Nani, Cláudio e Elisa, né? Eu, Nani, Cláudio e Elisa. E o que aconteceu, assim? 6 horas da manhã, a gente falou, cara, a gente tem que tomar um banho, né? Depois vamos tomar um café lá embaixo. Então, aí ligamos pra portaria do BC. Olha só, você podia mandar 4 toalhas pra gente, aí os caras devem ter pensado, pô, essa mulher aí é foda, hein? Dando conta de 3 a noite inteira, vai tomar banho agora. Aí a gente tava lá igual uns desesperados, assim. Mas aí foi, depois disso já não foi tão assim, mas foi quase. Porque a gente passou. Você vê que esse episódio demonstra que a gente não tinha frente. Não tinha frente. Sim. Isso é inacreditável. Aí Né? a produção não dá, ficava cara. louca, todo mundo ficava louco, não tinha frente, e o programa deu, o Sai de Baixo deu mais de 50 de Ibope. Caraca. Acho que deu Absurdo. 56, eu acho uma coisa assim, eu me lembro. Mas ia todo mundo, Vinícius. Ia o Pelé, ia não sei quem, Era ia uma todo referência, mundo. né? Sim, sim. Todo mundo, primeiro ano, segundo ano. Eu comecei a ir mais no segundo ano, fui no final do primeiro ano. E aí passamos aí direto, porque tinha uma leitura que era na segunda-feira. Aí todo mundo chegava lá, fazia leitura na segunda-feira do texto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí dormia, acordava tranquilo, tomava café, ia pra Vocês lá. liam com os atores? Líamos, Ou só- líamos na mesa. Isso aí é outra história, porque como aconteceu? Começaram a bater no texto, principalmente a Edileuza. Começou a bater no texto. Aí o dia que eu fui assistir a primeira vez com a Elisa ficou com os olhos regalados, apavorada, que ela falou assim, aqui é o redator? É o seguinte, eu já fiz aí, eu já fiz um copy desk aí dessas piadas, não sei o que, e falava, não, essa daqui, nego, vai chorar de rir, vai chamar o protocolo, sei lá o que e tal. Aí o Cláudio chegou lá um dia e falou, olha, o texto é um dos elementos nessa mesa aqui, dos atores, é o texto, tem tanta importância quanto todas as pessoas estão aqui. Se continuar batendo no texto, eu entrego e eu quero ver vocês fazerem o que nós estamos fazendo nesse tempo, nesse período e dando. Aí, porque os diretores sempre foram super bacanas com a gente, Denis, Zé, eram pessoas sensacionais, entendeu? Assim, sempre foi. Nunca tivemos nenhum atrito com eles, assim, entende? E também com os atores a coisa andava bem. Só que de vez em quando dava um tem uma ataque de merda. Igual rabiola. você falou, 3 palavras, né? Depois, 3 palavras. Depois, Desde aquela época sendo humilhado, né? Os roteiristas, né? Que cara, eu fase, digo né? o seguinte, eu às vezes pegava um avião de 1h da manhã, assim, lá em Guarulhos, né? Falava pra a gente fazia isso na terça-feira, o Miguel começou a dizer, não quero mais vir segunda-feira para São Paulo, um saco. Fazia tudo terça-feira. Aí chegava terça-feira de manhã, almoçava, não me lembro se lia antes de almoçar ou almoçava, fazia a leitura e almoçava. Aí depois voltava, fazia 2 ensaios de marcação, um ensaio de televisão e 2 sessões. Eu ficava pensando nos mais velhinhos, como é que fazia, entendeu? Então, aí às vezes a gente na própria terça-feira já queriam voltar. Aí o Zé chegava para a produtora, para a menina lá, e falava assim, é o seguinte, eu tenho uma punheta, eu tenho uma punheta marcada lá em casa às 2h30 da manhã. Então eu queria pegar esse avião dar 1h. Tem que estar lá em casa, porque sem eu não tem poeta. Esse tipo de coisa. E aí ele rindo, o Zé era genial. Então, e aí a gente. Aí eu pegava, aí uma vez ou 2 vezes, o Miguel falava numa boa, sem sacanear, falava assim, pô, deve ser um inferno, né, cara? Pô, vocês têm que fazer uma burleta cômica por semana e eu fico enchendo o saco. Deve ser difícil. Então, pô, porque ele, em geral, assim, era um cara que só acrescentava, lógico, né? Um cara genial. Então, E eu já vi Miguel Falabella entrando em sala, vendo o Juca Filho e reverenciando o Juca Exatamente. Filho. Foi indo abraçar. isso aí eu acho que aumentou tá. o meu cachê. Agora, ele, por exemplo, é porque se o Cezinha estivesse lá, ele beijava o César. Porque o Miguel ama o César. E o Miguel é um cara muito valioso, cara, assim, porque ele tem noção de comédia e comédia de teatro e pro Sai de Baixo.
era maravilhosa. Ele é um cara que ele é um cara que tem noção. Acho que isso é uma coisa legal. Que é quando tá a saída da Edileuza, foi uma coisa que ele, quando o Daniel chegou lá e botou um limite, ele segurou a onda, o Tom segurou a onda. Ela já saiu jogando vatapá no ventilador. E aí aconteceu que, infelizmente, e ela achava que a gente é que sacaneava ela. Ela ficava puta da vida e tal, assim, tal. Tinha uma bronca do Cláudio Paiva. E eu vi o Cláudio Paiva defendendo com o Daniel, quando o Daniel falou, não, eu já avisei, não sei o que e tal, e vai dançar. Eu vi o Cláudio dizendo, não, cara, não se joga fora uma atriz cômica como a Claudimene, não se despede, não, que é isso, cara, não, porque, pô, tem hierarquia, cara. E aí, saiu, né? Eu posso fazer. Isso. E assim vamos chegando no final. Vamos chegando no final desse episódio sobre sitcom, porque a gente ficaria aqui mais umas 3 horas. Mole. Né? Sai de baixo. É umas 3 temporadas, né? Voltamos depois para falar de outras coisas. Vamos, piada, de gag, de essas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Ricardo VR, fala do nosso curso aí para fechar. Olha, o nosso curso, que agora, assim, você veja essa aula de Juca Filho que deu aqui pra gente, porque não tem no nosso curso, mas nosso curso tem muitas outras aulas. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre comédia, você que está começando, você que já trabalha com humor, quer se aprimorar, entra lá no nosso site guildadecomediantes.com.br. Lá você vai conhecer um pouco mais do trabalho da Guilda. Lá você tem a possibilidade de entender um pouco mais o nosso curso. Nosso curso tem mais de 80 aulas já gravadas, são quase 45 horas de gravação, 8 módulos. Então, assim, tem muito material para você aprender, para você se aprimorar, para você que quer começar, para você que já trabalha. Então, você tem a opção de comprar esse curso e tem a opção também de comprar um outro curso nosso, que é um curso voltado para quem quer trabalhar com humor em sala de aula ou com humor corporativo. Se você quer trabalhar, começar a fazer evento, então também tem esse outro curso com preço bem mais barato. O curso de Vivendo de Comédia, só para você saber, custa R$ 397. E esse curso de humor corporativo custa R$ 97. São menos aulas, são mais ou menos 25 aulas, um pouco mais de 10 horas de gravação, mas você paga só R$ 97. Então, se você quiser começar por ele, você começa e depois, se você gostar, você paga a diferença e pega o curso inteiro. E lembrando que se você me mandar uma mensagem, porque lá no nosso site tem um botãozinho do WhatsApp, se você mandar uma mensagem, cai em mim. Se você disser, eu ouço o podcast da Guilda, eu te dou um cupom de 10% de desconto. Eita, que beleza. Mas só pro Vivendo de Comédia. Boa. Tá mais barato que sacolé isso. Boa. E você não pode pagar, você pode pagar em 12 vezes, tá? Esse valor você não pode pagar em 12 vezes. E se você quer assinar só o podcast, né, tem conteúdo exclusivo, é R$10, tem assinatura, que a gente sempre está disponibilizando no nosso Instagram, nos comentários do YouTube, ou você pode entrar em contato no WhatsApp do VR e falar, como assino só o podcast? Pode também assinar. Tem essa possibilidade. Só o VR, né? Só o podcast, o VR é o cara popular do grupo. R$10 você assina o podcast, tem conteúdo exclusivo do podcast, além de você apoiar esse podcast. E, para esse episódio, o conteúdo exclusivo, em homenagem a Juca Filho, eu vou comentar uma ceninha do Toma Lá da Cá, que é o xodó do Juca Filho. Então vou comentar uma ceninha, comentar as piadas do episódio e tal, vai estar lá no conteúdo exclusivo em homenagem ao nosso convidado Juca Filho. Seu tchau, VR. Cara, Juca, eu queria te agradecer muito. Eu acho que provavelmente a gente vai ter que te chamar de novo, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu falar. Infelizmente o tempo é curto. Mas queria te agradecer demais por ter vindo e assim, ter engrandecido demais o nosso podcast com tantas histórias. E, enfim, uma aula que eu acho que vai satisfazer todo mundo que estiver ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo, cara. Fernando Aragão. Também vou na esteira do agradecimento, Juquinha. A sua envergadura aí, a vergadura, né? Como ele falou. Obrigado, valeu. E, porra, o nosso convidado foda, né, Juca? Além de um belo convidado, também foi um colega de trabalho. Cara, eu me lembro o seguinte, só pra contar uma história do Juca. Quando eu fiquei sabendo, porque o Juca era uma lenda dentro da Globo, né? Caramba, Juca Filho aí. Eu falei, cara, será que um dia eu vou trabalhar com o Juca? Eu me lembro que quando eu fui pro Zorra, que eu sabia que você tava lá, mas me deu um pânico, porque eu falei, cara, como é que eu vou ficar numa mesa com o Juca? Aí eu falei, cara, eu vou ter que caprichar aqui nas minhas ideias, senão eu vou ser humilhado. Vou chegar lá, o Juca falou assim, mas peraí, quem é esse rapaz? Eu lembro a gente perguntando isso, né? Não, cara, porque tinha uma hora meio assim, caralho, mas o Juca Filho tá lá, caralho, mas e aí? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, eu mas nem notava a gente isso. não tá nesse nível. Como é que a gente vai trabalhar Se eles tivessem dado a minha parte em salário, né? Toda, eu ia amar, porque, pô, sabe assim, eu confesso que no primeiro ano, assim, eu trabalhei muito até pra credenciar mais algumas pessoas que eram geniais, mas na troca dos esquetes lá, me davam esse comando, né? Assim, pô, cara, dá um apoio, vê lá como é que é e tal. Mas
Aí foi legal que no primeiro ano eu consegui melhorar um pouco a minha situação, né? Assim, aí daí pra frente eu estabilizei num lugar, também não passei disso mais na vida. Depois de 20 anos é que eu consegui ter um pouco mais de merecimento no sentido cifrão, que não era nada, tá? Isso assim, em relação ao que se ganha por aí. Mas em reconhecimento e no que se falava, sempre foi uma grande lenda. Não, mas era demais, gente, eu tô ampliando. Mas era demais a gente trabalhar, era uma equipe, ali tinha uma galera, e vocês todos estão incluídos nessa galera, que era sensacional trabalhar, a gente ria muito, né, cara? Assim, sim. Juca, te agradecer também, despedir, falando que esse deve ser pelo menos o 3º podcast que a gente grava, né? Juca é sempre o meu... Ó, o Juca gravou Minutos de Silêncio, já gravou pelo menos 2 Minutos de Silêncio, já gravou Humor Globo comigo e agora tá aqui no podcast da Guilda. Se um dia eu tiver outro podcast, você tem certeza. O Humor Globo foi um marco na minha vida, foi a vez que eu menos falei. Cara, esse episódio é um episódio pra um dia a gente fazer só um episódio de podcast sobre ele, mas não pode ser. Quando eu fizer o meu podcast proibidão, eu vou só comentar esse episódio. Mas, Juca, muito honrado, assim, é um prazer imenso. Obrigado mesmo pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar com a gente. E eu acho que você tem uma coisa que é fundamental hoje, que está presente em toda a sua fala, que é essa valorização do roteirista, né? Sim, isso tá, claro, quem começa a ouvir o podcast já percebe que você é um cara do texto, né? Que é aquele cara que joga favorável a quem trabalha no texto e valoriza a escrita na comédia. Então, muito obrigado pela presença aí. É importante que a gente valorize quem cria, quem traz a ideia, quem coloca, quem faz a coisa se materializar, entendeu? E de uma maneira que, assim, que é muito mais espontânea do que parece. A moçada fica com medo de inteligência artificial, porque a inteligência artificial gosta de fórmula. Quanto mais fórmula, mais fácil para eles. E a gente, de criação, a gente é a antifórmula. A fórmula vem de você trabalhar, de você ter a sua vida, de você, cada um vê a sua. E aí, bicho, sem isso não existe, né? Isso é a pepita no fundo da mina, né? É isso. Entendeu? Obrigado, Juca. Seu beijo aí para os nossos ouvintes e espectadores. Alô, gente. Ó, meu beijo é esse. É dizer que temos que valorizar quem cria. Temos que pensar. Primeiramente, se você quer trabalhar com comédia, humor, você tem que ser uma pessoa que tem uma visão da vida, que você tem que se saber ridículo e, ao mesmo tempo, poderoso. Sabe assim? Você não tem que ficar ofendido. É o grande conselho, não se pode ficar ofendido quando uma piada sua cai, quando o texto seu é revisado. Faz parte do nosso trabalho reescrever. Faz parte do nosso trabalho escutar as críticas, entendeu? Se isso não pode virar, é um vício de pessoas preponderando sobre as outras só por poder. Não. A gente sempre vai ter. Piada, a primeira coisa que a gente joga para o lado. Se a piada for boa, ela volta. As piadas ficam circulando. O humor é um troço que fica circulando pelo espaço e de vez em quando desce. Se não é aquele momento adequado, daqui a pouco vai ser. O importante é você trabalhar com isso, perceber que você é um fluxo e não uma coisa fixa. Entendeu? Os grandes humoristas aí, eles são fluxo. O tempo todo eles estão... A piada, o humor está passando pela pessoa e a pessoa está colocando isso no que está escrevendo, no texto, ali... na própria atuação e tudo, é isso. Eu acho que é a minha palavra final. Valeu, obrigado, mestre. Valeu, beijo, valeu, espectadores, valeu, ouvintes. Tchau, tchau.